Bom dia, graça e paz. Hoje eu vou falar sobre um tema que venho tentando falar há muito tempo, silêncio. Acredito que todos saibam o que é silêncio, né? É a interrupção de um ruído, de uma voz, a interrupção de um ruído. E eu vou iniciar, nós vamos ler várias passagens, mas a primeira que nós vamos ler está em Jó, capítulo 4, os versículos 12 até o 21. Vou ler aqui para vocês. Uma coisa me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos vindos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobrevieram o meu espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, porém, não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio, e ouvi uma voz que dizia... Vou repetir o versículo 16. Parou ele, porém não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio. E ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Eis que ele não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui loucura, quando menos aqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. Desde a manhã até a tarde são despedaçados e eternamente perecem, sem que isso se faça caso. Porventura não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. Esta passagem está no livro de Jó, no capítulo 4. Ele faz um dos amigos de Jó, e um dos 3 amigos de Jó, né, na verdade, ele se propõe a aconselhar Jó. A princípio, nós vemos aqui, se você for ler minuciosamente esse capítulo, ele começa falando sobre quem era Jó e como seu comportamento era uma referência para todos que o conheciam. Ele descreve Jó. E nós percebemos e vemos também que ele faz algumas afirmações. Que o bom e inocente, ele não sofre. E que o sofrimento é para aqueles que vivem no pecado. E que Jó estava colhendo o fruto de suas ações. Estas são as afirmações que ele faz a respeito de Jó. Mas também o mais interessante sobre isso, irmãos, é que ele também acredita que as palavras de Jó são inspiradas por Deus. Nós vemos isso nos versículos 12 até o 16. E o mais interessante ainda, antes de nós prosseguirmos com a nossa linha de pensamento, nós precisamos entender que ele não está de todo errado. Ele não está falando fora da lógica. Muito sofrimento, irmãos, tem afligido seres humanos por causa dos seus próprios pecados. Muito sofrimento que acontece hoje em dia. Muitas coisas, pessoas perecendo, é por causa do pecado. Mas nós precisamos também ter em nossos corações que isso não é uma verdade absoluta. Muitos homens e mulheres que amam a Deus, eles enfrentam enfermidades. Muitos homens e mulheres hoje que têm uma vida íntegra, como Jó teve, pessoas que
no nosso entender, são pessoas boas. Elas sofrem desastres, mortes repentinas, dificuldades em sua vida, sem esperar muito por aquilo. Isso acontece com pessoas boas e más. Outra coisa que nós precisamos observar é a visão de Deus. Enquanto os seres humanos discutiam ou discutem possíveis causas, ele está assim por causa disso, ele está assim por causa daquilo. O Senhor conhecia perfeitamente. Enquanto nós vemos aqui na passagem de Jó, enquanto os seus amigos buscavam o porquê, explicar o motivo, Deus o viu como inocente. Irmãos, mesmo quando nós não temos resposta, mesmo quando nós estamos diante de uma situação que nós não entendemos, o Senhor tem a resposta e Ele falará conosco. Há muito tempo, irmãos, eu venho falando isso esporadicamente. Há muito tempo o Senhor me despertou em sonho e me deu algumas instruções. Na verdade, esse sonho ainda está vivo em minha mente, e olha que já faz muito tempo. Foi numa época, irmãos, que eu estava próximo, eu ainda não estava fazendo, eu estava próximo a fazer coisas que não agradavam o Senhor. E Ele me revelou claramente o que eu deveria fazer e o que eu deveria falar. Muito forte, irmãos, eu acordei jubiloso. No sonho, irmão, o Senhor me mostrou claramente os seus desejos e os planos dele para a minha vida. Mas, diante da minha limitação, eu disse: Senhor, mas eu não entendo. E olha que o Senhor foi bem claro. Não tinha como ter dúvidas. Mas eu no sonho, ou não sei se consciente, eu disse: eu não entendo, Senhor. E veio um versículo, o Salmo 39, versículo 2 diz: com um silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. E eu me pus a perguntar e a indagar: Senhor, porventura eu irei morrer? Estaria eu a ponto de morrer, Senhor? Será este o motivo de tanto silêncio por tua parte? Será que este é o motivo? E o Salmo 115, versículo 17 veio dizendo: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Ele disse: eu preciso que você fale a respeito de mim. Eu preciso que você leve o que eu estou te falando àquelas pessoas. Eu preciso que tu fales isto, isto e isto. Eu tenho conversado muito com um irmão nosso, o irmão Américo, e eu sempre disse a ele: irmão, eu não dou para levar o recado da parte de Deus porque eu sou frouxo, eu tenho medo. E dei alguns exemplos a ele e disse: eu nunca levaria. Deus nunca iria me chamar para isso, porque eu sou frouxo. E olha, irmãos, que isso está há mais de 2 anos na minha cabeça, tocando em meu coração, eu esperando uma oportunidade. E esses dias eu tenho tentado falar, já tentei várias vezes fazer essa devocional e eu estava sendo impedido.
Hoje eu creio que o Senhor vai permitir eu ler essa palavra. E existem algumas pessoas que eu preciso falar algo. E no momento certo eu irei falar. E lá no sonho, ou no meu entendimento, no meu coração, eu dizia: Senhor, me ajude a engrandecer-te, usa-me para o louvor do teu nome. E que para mim seja o versículo 18. Eu pedi isso ao Senhor. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Isso que diz o versículo 18. E desde então eu passei a orar dessa forma, pedindo ao Senhor que usa-me como instrumento. Usa-me, Senhor Deus, para que eu possa engrandecer o teu nome. Usa-me para o louvor do teu nome. E em frente, irmão, lá no sonho, eu me via diante de uma multidão. Eu disse: Senhor, mas logo eu. Por que eu, Senhor? E na época já estava assim um pouco, como eu disse, cansado, enfadado, um pouco monótono. Como se tudo que você fizesse não surtisse efeito. Era cobranças em cima de cobranças, e eu tentando fazer o melhor, e cobranças em cima de cobranças. E o inimigo se aproveitou disso. E na verdade eu deixei o inimigo se aproveitar disso. A culpa foi toda minha, porque eu não vigiei, eu não estava alerta. E diante dessa multidão, eu levava uma passagem muito conhecida a respeito de Paulo, que está em Atos capítulo 21, começa no capítulo 21, no último versículo, e vai até o capítulo 10, versículo 10, perdão. Eu vou ler aqui para vocês relembrarem. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: Homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: Quanto a mim, sou judeu, nascido de Tarso, da Cilícia, e nesta cidade, criada aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós sois, e perseguiu este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunho, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer miniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu, indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande voz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, o que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Glória a Deus. Paulo, ele pede uma defesa diante de uma multidão, e desde aquele ponto, desde aquele momento, eu não conseguia entender o motivo daquele sonho, o porquê aquele sonho, porque na verdade eu não discerni que uma armadilha estava à minha frente. E o Senhor misericordioso me avisou
assim como muitas pessoas me avisaram, me alertaram, tentaram me ajudar. E eu cego, continue no meu caminho. E o Senhor se pôs em silêncio. E eu me pus a perguntar: Senhor, por que tanto silêncio? Senhor, por que tanto silêncio? Tu dizes que eu serei usado. Tu me pedes, tu me comissiona a levar a uma multidão. Por que tanto silêncio, Pai? Por que tanto silêncio? E no decorrer disto, o Senhor me deu mais esta passagem que está em Romanos, do capítulo 16 ao versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, por obediência da fé. A único Deus seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Eu disse: eu não sou digno, Senhor Deus. Eu não sou digno de fazer isso. Na verdade, Tu tens me direcionado a levar, Tu tens me direcionado a estudar, Tu tens me direcionado a buscar mais em Ti, mas eu não sou digno disso. E o Senhor me deu o entendimento que não seria eu. E eu fiquei glorificado com isso, porque eu fiquei jubiloso, irmãos. Eu passei muitos dias jubiloso com isso, porque realmente é isso. Quando nós nos dispusemos a falar algo a respeito de Deus, na verdade não somos nós. Na verdade nós estamos sendo um instrumento nas mãos dele. A vontade dele, ela precisa ser feita em nossas vidas. E o nosso pior erro é achar que nós somos alguma coisa. O nosso pior erro é achar que nós somos capacitados. O nosso pior erro é achar que pessoas estão reconhecendo, estão conhecendo a Cristo pelo esforço nosso. E não é. O Senhor é quem nos usa. Existe algo a ser revelado. Existe algo que está oculto, grandioso a nosso respeito. E cada um tem algo para receber de Deus. E o que Ele pediu para que eu possa falar para toda a multidão é: busque no Senhor a sua resposta. Existe algo oculto a respeito da sua vida que ainda não foi falado. Você pode estar trilhando, caminhando pelo caminho errado, com boas intenções, com a melhor das intenções possíveis. A sociedade pode lhe ver com bons olhos, mas ainda não é a vontade de Deus para a sua vida. O que o Senhor disse: busque nele. Ele quer falar contigo. O Senhor está esperando. O tempo está próximo. Tudo está se concretizando. Eu não falo só a respeito dessa pandemia que está acontecendo agora, mas por vários fatores. Por vários fatores climáticos, pelo tempo, por algumas profecias, pelo avanço de Satanás sobre a igreja. Está doutrinando algumas pessoas, está destruindo algumas pessoas. Eu conheço um dos pastores que, na verdade, eu ainda admiro muito ele, mas ele deixou até o pastoreio, passou por alguma dificuldade, deixou o pastoreio e hoje é militante político. E é militante político por um partido que nós sabemos que é anticristão. Um profeta, um homem poderosamente usado por Deus.
E isto tem acontecendo com grandes homens, grandes pessoas, grandes homens que, ao nosso ver, eram grandes homens de Deus, usados, buscavam freneticamente estar na presença do Senhor, eram consagrados e hoje estão distantes. Tudo está acontecendo para o fim, irmãos. Tudo está acontecendo para o fim. E eu não quero que vocês tenham esse filme como uma palavra. Não busque exegeticamente, não busque erros. Eu quero finalizar esse pequeno vídeo para vocês com a passagem que está em Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Ali fala que houve silêncio por quase meia hora lá nos céus. E o Senhor, não sei se a interpretação está correta, também não estou buscando isso, aqui não é aula de teologia, mas o entendimento é que Deus guardou o silêncio até que os ímpios recebam a sua punição e o seu povo seja eternamente redimido. Este silêncio, irmão, que Deus falou naquele dia, é que Deus está punindo os ímpios e está esperando os seus serem completamente redimidos. Não haverá descanso, não haverá silêncio até que todos os ímpios sejam julgados, condenados. Então ele representa um descanso. Os salvos, depois do veredito do tribunal celestial, começará a pôr em execução. O silêncio de Deus, irmão, se você está um pouco aflito e a única resposta que você tem é o silêncio, Deus está pondo em execução o plano dele com a sua vida. Busque no Senhor a sua resposta. Não esmoreça, não fique triste diante das desilusões, mas se alegre no Senhor. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Amém.